Olá, pessoal, bora para mais uma aula da nossa jornada rumo a um corpo mais leve, mais saudável, mais feminino, em que o emagrecimento se dá sem dieta, sem sofrimentos e sem restrições? Pessoal, vamos lá então, começar mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula é um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar para vocês de algumas questões que podem surgir ao longo do caminho. Talvez eu já devesse até ter falado isso lá atrás, mas acabou que eu não falei, mas é necessário que isso seja dito. Então vamos lá. Ao longo do nosso caminho, pode acontecer, e provavelmente vai acontecer, da gente se deparar com várias informações que talvez não estejam 100% alinhadas com tudo que eu ensino aqui. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje a gente tem um excesso de informações na internet. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que são apoiadoras fiéis, digamos assim, do jejum longo, né? Jejuns de 16, 18, 24 horas, até mais do que isso, certo? E existem argumentos científicos que embasem os benefícios disso, certo? Existem pessoas que são vegetarianas e elas trazem também argumentos científicos que corroboram com a teoria delas de que comer carne faz mal para o ser humano, certo? Enfim, existem pessoas que são que apoiam praticamente o comer apenas carnes, né? Então, são pessoas que dizem que não tem problema comer excesso de gorduras saturadas, que a nossa alimentação deveria ser majoritariamente rica em carnes. Então, veja, existem pessoas que já dizem o contrário, né? Que são, por exemplo, apoiadores do crudivorismo ou frugivorismo, né? Que apoiam praticamente o consumo apenas de vegetais, frutas e, enfim. Aonde que eu quero chegar com isso? Voltamos aqui. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Na verdade, antes de eu tentar explicar para vocês o que eu estou querendo dizer, eu vou trazer uma teoria para vocês que, se eu não falei antes, ela vai explicar muito bem o que eu quero. Ela vai conseguir demonstrar bem o que eu estou querendo explicar aqui. Vamos lá. A verdade, vamos supor que exista uma verdade, tá? Absoluta, certo? Essa verdade é como se ela fosse um espelho e ela tivesse caído do céu. E esse espelho tivesse se partido em milhões de pedacinhos. E cada pessoa pegou um pedacinho desse espelho e essa pessoa que pegou um pedacinho do espelho diz ser a detentora da verdade. Só que, na verdade, ela não tem todos os pedacinhos do espelho. Ela só tem aquele pedacinho que ela investigou, aquele pedacinho que ela encontrou. Aonde que eu quero chegar com isso? Todas essas teorias, elas têm embasamento científico e todas elas conseguem se provar, digamos assim. E todas elas são, de certa maneira, verdadeiras. O problema é que, às vezes, uma teoria contradiz com a outra, mas ambas têm argumentos para se comprovar. Então, por isso que hoje a gente vê muitos cientistas, pesquisadores, brigando entre si. Existem nutricionistas que são totalmente contra a manteiga. Existem nutricionistas que são totalmente a favor da manteiga. Existem nutricionistas que são a favor de cortar completamente os carboidratos. Existem pães, farinhas, glúten, lácteos. Existem nutricionistas que não. Sabe, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que está todo mundo um pouco certo, só que ninguém é detentor da verdade inteira. Então todo mundo pegou um pedacinho do espelho e está ali, vestiu a camisa daquilo ali e está defendendo com unhas e dentes. Então, por exemplo, só que se a gente veste uma camisa e toma uma informação como verdade absoluta, a gente fica neurótico e paranoico. Vou explicar para vocês, por exemplo, por quê. Consumo de carnes pode ser maléfico? Sim, porque a maior parte do gado hoje não come
grama, né? Enfim, come, na verdade, uma alimentação rica em cereais, então a proporção de ômega 6 em relação ao ômega 3 fica muito alta, né? A proporção de ômega 6, então as carnes elas passam a ter elas passam a ser um pouco inflamatórias para nós. Os peixes, em compensação, eles têm mais ômega 3, como o salmão, a sardinha, por exemplo, mas corre-se o risco de serem contaminados com metais pesados também. O glúten tem a questão da proteína, né? Que é uma proteína de difícil digestão e que tem sim o potencial inflamatório. Espero que meu microfone não tenha dado muita interferência. A aveia, que é um excelente alimento rico em beta-glutanos, tem avenina. A avenina é uma substância parecida com glúten, ou seja, também teria ali um potencial inflamatório. Até o alface, a couve e vários vegetais têm fatores antinutricionais. As leguminosas têm fatores antinutricionais, certo? Então, quando a gente começa a analisar cada alimento pontualmente, praticamente todos os alimentos vão ter algum fator de risco. Então, a gente começa a entrar numa paranoia. Ou seja, daqui a pouco você não está comendo mais leguminosas, daqui a pouco você não está comendo arroz, porque pode ter excesso de silício. Silício não, selênio. Selênio também não. Meu Deus, me veio um branco agora. Nem silício, nem selênio. Me deu um branco agora. Mas o arroz também pode estar contaminado com metal pesado. Vou até olhar aqui agora, porque eu não gosto de... Arsênio. Então, o arroz pode estar com excesso de arsênio, você vai parar de comer arroz. As leguminosas têm fatores antinutricionais e etc. Então, você vai parar de comer arroz, vai parar de comer feijão. As carnes também têm potencial inflamatório, né? Então, você vai parar de comer carne, né? Mas aí vai te faltar proteína, aí você vai ter... Sabe? Aí a vida vai ficando muito complicada, vai ficando muito difícil de ser vivida se você começa a pegar todas essas informações, todos esses pedacinhos de espelho e começar a querer se basear por eles. Aonde eu quero chegar com vocês, com tudo isso que eu tô falando aqui, que eu não sei se tá ficando claro para vocês. Que a gente precisa ter um pouco de bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Então, hoje existe um excesso de conhecimento, mas uma falta enorme de sabedoria. Uma falta enorme de sabedoria. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais neuróticas com relação aos conhecimentos. Então, eu não quero que vocês sejam essas pessoas. Que, por exemplo, vai chegar alguém que vai trazer um monte de benefício do jejum de 24, 48 horas. Eu não quero que você seja uma manada. Eu não quero que você seja um gado que simplesmente pega uma informação e começa a seguir cegamente aquilo só porque alguém citou alguns estudos científicos, só porque a pessoa trouxe meia dúzia de verdades. E sim, são verdades, mas são fragmentos do espelho grande. E o que é o espelho grande, né? O espelho grande é tudo. A nossa saúde, ela depende de N fatores. Não é só o que você come. Não é só o horário do que você come. É tudo. É o que você come, na quantidade que você come, na frequência que você come. É os pensamentos que você tem na hora que você está comendo, as emoções que você está tendo. Se está comendo ou não com fome. É o seu sono, é a sua atividade física, são os seus relacionamentos interpessoais. Um estudo de Harvard mostra que pessoas que têm relacionamentos saudáveis vivem mais. Então, talvez você está muito preocupado excessivamente com o que está comendo ou não está comendo, mas está com outra área da sua vida completamente comprometida e isso está comprometendo mais a sua saúde, está te inflamando mais do que necessariamente um açúcar. Então, esse é o espelho todo. O espelho todo é você ter uma visão integral, é você ter uma visão mais abrangente, é você ter um pouco mais de sabedoria. Então, por exemplo, se eu te trago um estudo e eu te digo que tomates que são vendidos no supermercado são as fruta, né? Porque tomate é fruta, que tem mais teor de agrotóxico. E é verdade. Mas aí, por exemplo, você vai almoçar num restaurante, tem um tomatinho, uma delícia, lá você quer comer, pronto, você não vai comer tomate.
Entendeu? Aí você começa a ficar uma pessoa paranoica. Você vai começar a ser uma pessoa paranoica. Uma coisa é você tomar os devidos cuidados, que é o que eu tô trazendo para vocês diariamente, que é o quê? Coma mais frutas, coma mais vegetais, faça um bom consumo de proteínas, porque isso vai garantir a sua massa magra, que te garante mais longevidade, mas também não é para exagerar no consumo de carnes. Você precisa equilibrar com outros macronutrientes. Respeita a sua fome, respeita a sua saciedade, faz um jejum sim, mas não faz um jejum muito longo, porque isso pode ser gatilho para comer emocional. Então o que eu estou trazendo para você é o quê? Uma visão mais abrangente. Reduza sim o consumo de açúcares, reduza sim o consumo de industrializados, mas não precisa se restringir. Sabe, o que eu estou trazendo para vocês não é um pedacinho do espelho. O que eu estou trazendo para vocês é uma visão um pouco mais abrangente. Trabalhando pensamentos, trabalhando emoções, trabalhando sua saúde física, trabalhando a construção de hábitos, trabalhando alimentação, trabalhando tudo, mas de uma maneira um pouco mais sensata, um pouco mais sábia, um pouco mais ponderada, para que você atinja o seu objetivo, sabe, sem neurose, sem extremismo, sem precisar se isolar numa ilha deserta, sabe? Para que você continue podendo viver nessa sociedade nossa, que sim, é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. Mas nós estamos nessa sociedade, não dá simplesmente para apertar um botão e sair daqui, sumir daqui. Né? Não dá. Então a gente precisa ter o quê? A aula de hoje era para trazer um pouquinho dessa visão para vocês, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão se deparar com informações que talvez não estejam 100% alinhados com o que eu estou ensinando aqui, e aí vocês vão entrar em neurose. E o ponto que eu quero chegar para vocês é, primeiro lugar, ninguém é detentor dessa verdade absoluta. Ninguém é detentor dessa verdade absoluta. Se alguém disser, eu sei tudo sobre isso, eu sei tudo sobre aquilo, o que eu estou dizendo é 100% verdade, é absoluta, incontestável, essa pessoa está errada. Principalmente quando se fala de saúde, alimentação. Nossa, gente, eu estudo isso há tantos anos, eu estudo tudo que vocês pensar. Já estudei medicina chinesa, já estudei... Nossa, gente, eu já estudei tanta coisa, vocês não têm noção. E foi por estudar tanto que eu consegui ter uma visão de cima e falar, peraí, não é nenhuma dessas coisas isoladamente. Emagrecimento, saúde é algo integral, a gente precisa trabalhar várias vertentes ao mesmo tempo, como se fosse equilibrar pratinhos, sabe? Então, em primeiro lugar, ninguém é o detentor da verdade absoluta. Certo? Eu posso estar errada em alguns pontos. A ciência pode vir trazer alguma outra informação que talvez eu mude de ideia em relação a algo que eu disse. Mas não tem problema, porque não é um conhecimento específico que eu estou trazendo para você. Eu estou trazendo para você uma abrangência de conhecimentos para você poder construir essa sua nova versão, uma versão mais magra, mais saudável. E essa versão que eu estou te incentivando a construir é uma versão que se observa, que se analisa, uma versão que não precisa seguir à risca tudo que eu estou falando. Né? Inclusive, eu sempre falo sobre isso. Eu falo assim, olha, analise o que fica bom para você, perceba se realmente, sabe? Eu sempre peço para você para se observar, para se questionar, para se investigar. Porque a pessoa que mais conhece você mesmo é você, ou melhor, que deveria se conhecer, né? Então, quem sou eu para te dizer que você pode comer leite? Se toda vez que você bebe leite, você tem azia, você tem refluxo, você se sente mal, ué, então você sabe se você pode ou se você não pode, se aquilo ali está te fazendo bem ou se não está te fazendo bem. Você pode reduzir, você pode ir administrando. Essa auto-observação é crucial. Você não precisa ser extremista, você não precisa comprar qualquer ideia que alguém te compre. Você pode se auto-observar
para você mesmo ir se conhecendo, para você mesmo ir vendo o que faz bem ou faz mal para você. Então, os pontos que eu queria trazer nessa aula de hoje primeiro ponto, hoje as pessoas, os cientistas, os pesquisadores, os profissionais, eles estão com um excesso de conhecimento, mas uma falta enorme de sabedoria. De sabedoria de olhar para o cenário, olhar para o todo e ter um pouquinho mais de bom senso. De entender que não é uma coisa isoladamente que vai garantir o seu emagrecimento, a sua saúde, o seu bem-estar. Não é uma coisa. É um contexto, é um conjunto, certo? É um conjunto de fatores. Eu vou só citar uma passagem para vocês da Bíblia, né? Jesus fala, eu acho brilhante isso, ele fala, mais importante do que o que entra pela boca é o que sai pela boca. E ele diz numa outra passagem também que o que sai pela boca é aquilo que o coração está cheio. Então, mais importante do que o que você come, muitas vezes, é aquilo que está como está o seu coração. Que é o que eu falo muito aqui para vocês. O coração, ele é a sede da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, muito mais importante, às vezes, do que o que você come ou o que você não come, é o que você tem guardado na sua alma, no seu coração, seus pensamentos, sentimentos e emoções. Ou seja, tem mágoa, tem rancor, tem ressentimento, tem falta de perdão com você ou com os outros, tem uma autocrítica severa, tem falta de amor com você, de compaixão, você é uma pessoa muito dura, você é uma pessoa que busca a aprovação dos outros, você é uma pessoa que vive se comparando. Talvez isso te contamine muito mais do que um brigadeiro, te engorde muito mais, te inflame muito mais do que um açúcar. E eu não estou aqui para te dizer para você comer açúcar, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso pode ser a raiz da sua compulsão alimentar, do seu comer descontrolado, do seu excesso de peso, da sua inflamação, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não seja uma pessoa neurótica. Não seja uma pessoa neurótica. Hoje na internet nós vemos o tempo todo pessoas neuróticas. É guerra para todo lado. É o vegetariano que guerreia contra o carnívoro, que guerreia contra o nutricionista que é mais tranquilo, que guerreia contra o outro que diz que não pode comer glúten, que não pode comer lácteos, que não pode comer isso, né? Que guerreia contra o outro, que não sei o quê. É muito, cada um deles armados de pilhas e pilhas e pilhas de artigos e conhecimentos. E eu sei porque eu estudei tudo isso e eu sei que tem argumento para todas essas teorias. E o que eu busquei fazer? Eu busquei olhar para tudo isso e falar, peraí, existe um meio termo para tudo isso? Existe um caminho do meio para tudo isso? Existe algo que funcione para todo mundo na maior parte das vezes e que é seguro e que vai levar essas mulheres a emagrecer de uma maneira tranquila, saudável, trabalhando elas de uma maneira integral, sem neurose, sem loucura, trazendo saúde não só para o corpo físico, mas para o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. Foi isso que eu tentei fazer, que eu estou tentando fazer aqui. E não que eu esteja 100% certa em tudo que eu digo, porque isso ninguém vai estar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês comecem a ter esse pensamento de calma lá, não é porque o cara é doutor, não é porque o cara é PhD, não é porque o cara é expert não sei o quê. Eu moro dentro do meu corpo, então eu sou capaz de analisar, eu sou capaz de me auto-observar. Eu posso, eu mesma, encontrando um caminho para me sentir mais saudável e feliz. Eu posso ir coletando informações e juntando os pedacinhos e vendo o que faz sentido para mim. Você não precisa vestir nenhuma camisa e virar essas pessoas extremistas, sabe? Não precisa. Você não precisa nem virar vegetariano e nem comer carne feito um louco. Sabe? Então, assim, vai tentando se encontrar no meio disso, encontrando um caminho que faz sentido para você, que
que faz bem para você, lembrando que não é um fator único e isolado que vai te trazer saúde e emagrecimento. Não é isso, é um conjunto de fatores, é um conjunto de fatores. É integral, é integrativo, não é uma coisa isolada, não é uma coisa isolada. Você comer só alimentos orgânicos e saudáveis e naturais não garante que você vai viver muito. Se você tem amargura no seu coração, se você tem rancor, se você tem mágoa, se você tem ressentimento. Você praticar muita atividade física não garante que você vai ter saúde. Você precisa de uma série de coisas mais ou menos equilibradas. Não precisa ser tudo perfeito. Não precisa ser tudo perfeito. Você precisa saber equilibrar as coisas dentro da sua realidade. Fazer o que dá para ser feito dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, fazer aquilo que dá para ser feito. Com os conhecimentos que você está adquirindo, com bom senso, com sabedoria, com discernimento, sem extremismo, sem neurose, sem desespero. E se auto-observando, percebendo o que faz bem para você e o que não faz bem para você. Eu, por exemplo, eu já tenho tempo que eu não como carne vermelha, porque eu senti que eu não consigo digerir bem a carne vermelha. Eu não consigo, não me faz bem. Eu como carne vermelha, eu me sinto mal. Então eu como muito pouca carne vermelha. Mas existem estudos que mostram que eu comer carne vermelha talvez fosse melhor para mim, mas existe uma série de outros que mostram que é melhor para a saúde hormonal da mulher comer menos carne vermelha. Que inclusive é um dos pontos que, se eu não falei, estou falando agora. Para a saúde hormonal da mulher, prevenção de endometriose, melhora da fertilidade, é melhor um menor consumo de carnes vermelhas. Certo? Mas eu não precisei desses estudos para eu chegar nessa conclusão de que eu não estava me sentindo bem com isso. Certo? Então começa a se auto-observar. Essas pessoas que dizem, come bastante gordura e isso vai te dar saciedade por muitas horas e tal. Come bastante gordura então e vê se você se sente bem. Vê se isso te faz bem, se você se sente bem dessa maneira. Não é o que eu trago aqui, porque não é o que eu acredito. Eu acredito que nós devemos consumir gordura sim, mas em baixas quantidades e não exceder em gorduras saturadas. É o que eu acredito. Posso estar errada, uma hora sai alguma série de artigos, eu estudo muito, mas pode sair alguma informação que contradiz isso. Mas você não precisa confiar cegamente em tudo que eu estou te dizendo só porque eu sou uma pessoa estudada. Só porque eu tenho um doutorado, 2 graduações, anos de experiência. Não, você mesma pode se observar. Você mesmo pode sentir na sua pele. Fazer alguns exames periódicos e ver se está funcionando para você. Sabe? O que eu estou tentando trazer aqui é para te proteger, para você seguir um caminho já que é um caminho, com mais segurança. Mas é isso, eu não sei se deu para vocês entenderem um pouco da ideia da aula de hoje, mas a ideia da aula de hoje era trazer vocês um pouco para esse questionamento, sabe? Porque hoje nós vivemos numa guerra de informações, são pessoas com muito conhecimento e pouquíssima sabedoria, sabe? Então tome cuidado, porque a todo momento vocês serão bombardeados com novas informações que vão trazer desespero para vocês. E aí eu quero que vocês acalmem o coração de vocês, que vocês centralizem, que vocês tragam para a realidade de vocês aquilo ali e vejam o que faz sentido, o que não faz, o que vocês conseguem testar, o que vocês não conseguem, como que vocês podem se adaptar, sabe? Sem extremismo, sem neurose. Porque eu sei que vão vir várias informações que vão confundir vocês, tá bom? E é isso, não deixem de se auto-observar, né? Igual eu sempre comento muito com vocês da importância da gente dormir cedo, acordar cedo, da importância da gente jantar cedo, da importância da gente não tomar o nosso café da manhã logo que a gente acorda. E tudo isso eu trago com muito embasamento científico. Mas você pode se auto-observar. Você pode se auto-observar.
você pode se auto-observar, né? Então, você pode, por exemplo, você já deve ter cortado açúcar, você já deve ter tentado cortar glúten, você já deve ter tentado cortar uma série de alimentos e você percebeu que aquilo ali não estava funcionando porque você sempre atacava aqueles alimentos e comia desesperadamente e aquilo ali era gatilho talvez para um episódio de comer compulsivo. Então, você começou a ver que talvez não fosse a melhor estratégia. Por mais que tivessem milhões de artigos dizendo que esses alimentos eram inflamatórios. Não adianta, na prática não está funcionando. Então talvez esse teste você já tenha feito, e talvez por isso você esteja aqui. Você pode fazer outros tipos de teste, sabe? Então você pode e deve se autoconhecer, você pode e deve se auto-observar. Você não precisa fazer tudo que as pessoas dizem que você deveria fazer só porque elas têm estudos, sabe? Eu acho sim que é importante, né? Nós buscarmos opiniões de pessoas que têm estudo, que têm experiência, que têm bagagem. Eu acho sim muito importante isso. Mas a gente não pode se apartar do nosso bom senso, né? A gente não pode se apartar do nosso bom senso. E lembrar das passagens de Jesus, porque é um baita ensinamento isso. Nós entendemos que o que mata e contamina o homem muitas vezes nem é o que a gente come ou deixa de comer, né? É o estado da nossa alma, é aquilo que a gente está represando dentro da gente, né? Então, se nós conseguirmos trabalhar isso e sermos pessoas verdadeiramente gratas, pessoas verdadeiramente felizes, pessoas verdadeiramente humildes, mansas de coração, generosas, bondosas, compassivas consigo mesmas e com os outros, pessoas que sabem se amar, que sabem se priorizar, que não precisam provar nada para ninguém, pessoas que cuidam de si, né, com carinho, com amor. Se nós soubermos seguir esse caminho, consequentemente nós teremos mais saúde, nós teremos mais longevidade. Então é isso, pessoal. Bom senso, sabedoria, discernimento. Entender que emagrecimento, saúde, bem-estar é algo que engloba uma série de fatores e que a gente não precisa ficar neurótico, né? A gente pode ir construindo isso aos poucos, se autoconhecendo, se auto-observando, sem precisar ir para nenhum lado extremo ou, sabe, achar que uma informação é a salvação de tudo, porque não é. Não é. Não é você não comer carne ou comer carne. Não é você comer só frutas e vegetais ou comer só, sabe? Não é isso. É um conjunto de fatores. Então eu espero que vocês tenham essa sabedoria, esse discernimento, que vocês aprendam a se auto-observar, que vocês aprendam a questionar, que vocês aprendam a ser pessoas mais sábias mesmo. Mais sábias. Tá bom, pessoal? Então é isso. Acho que eu já falei demais. E era isso. Eu vou dar o nome dessa aula de teoria do espelho, tá? Para vocês nunca se esquecerem que a verdade é um espelho que caiu do céu, se partiu em 1000 pedaços. Cada um pegou um pedacinho desse espelho e carrega aquele pedacinho de espelho dizendo: olha, eu encontrei a solução de todos os problemas, tá aqui a verdade. Mas não é a verdade absoluta, só tem uma pessoa, digamos pessoa, né? Enfim, que sabe essa verdade absoluta e é Deus. Né? É Deus. E o próprio Deus disse que o reino dele não é comida nem bebida. Então, a gente não precisa pensar que tudo se resume à comida, porque não é verdade, né? Não é verdade. Os estudos vêm mostrando que não é isso que determina a longevidade de uma pessoa. É claro, isso importa. Não estou dizendo que não importa. Mas experimenta ser uma pessoa que faz atividade física e come saudável, mas tem amarguras, rancores, né? Não vai funcionar. Então é isso. Fui um pouquinho repetitiva aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.